Olá a todos, meu nome é Bruno Carlucci. Olá a todos os amigos da Loja Teosófica Brasília. E hoje eu vou falar então sobre o Atma Yoga de Shankara, da escola Vedanta Advaita, e o Atma Bodha, um texto em que ele desenvolve bastante esse tema. E tudo isso aqui, na verdade, faz parte de um livro, é o título de um livro publicado pela editora Garbalux, o livro do professor Alberto Brum, que já há muitas décadas pesquisa esse assunto, pesquisa as filosofias da Índia. Então, também a apresentação de hoje vai ser para divulgar esse livro, né, para estimular aqueles que gostarem, se identificarem desse conteúdo, que se interessarem por esse conteúdo em sua busca espiritual, em sua busca pela sabedoria, em seus estudos de teosofia e outras filosofias, para então adquirirem esse livro. Esse livro, então, Atma Yoga, Shankara, a Vedanta Advaita e o Atma Bodha, do professor Alberto Brum, que contém uma tradução do Atma Bodha, né, um texto que antes a gente não achava traduções na íntegra facilmente em português, principalmente no Brasil. Então aqui está a tradução completa. E ele é publicado então pela editora Garbalux e pode ser adquirido aqui no site da editora Garbalux. E o link para o site da editora também estará nos comentários do vídeo no YouTube, no canal da Loja Teosófica Brasília. Então, quando a gente fala da Vedanta Advaita e quais seriam as premissas básicas da Vedanta Advaita? O primeiro ponto é que a Vedanta Advaita, esse Advaita aqui significa não dual. E ela se refere a Brahman, se refere ao absoluto não dual, que é semelhante ao Atman, o ser manifesto. Então, o ser que permeia toda a manifestação não é individual. O verdadeiro ser, e por isso aqui a gente prefere usar o S maiúsculo, ao invés do S minúsculo, é semelhante ao absoluto, que é o um. Só há Brahman, não há nada além de Brahman. Brahman é o absoluto e manifesto, incognoscível. Mas quando há a manifestação, então agora nós temos o Atman, nós temos o ser que permeia todas as coisas, que é, na verdade, a base para que todas as coisas possam vir a existir. É a vida una. Então, essa palavra, Advaita, ela é uma palavra importante aqui, porque nós também teremos uma Vedanta posterior, que vai ser uma Vedanta dualista, que vai interpretar Brahman como sendo um Deus separado de nós, um Deus bem naquele sentido de criador e criatura, e vai interpretar o Atman como sendo uma alma individual, um eu individual, e não é o caso aqui, não é a visão da qual tratamos aqui. A visão original do Shankara original, baseada nos Vedas e em tudo que o Shankara aprendeu com seus gurus, baseada nos Upanishads, é a visão não dual, Advaita. Esse A é não, Dvaita é dual, então seria o não dual. Não há dualidade em termos últimos, é nesse sentido aqui. E aí dá para fazer muitas pontes com outras filosofias, não somente com os ensinamentos teosóficos, mas também com os ensinamentos neoplatônicos, de onde, claro, vem a palavra teosofia. Toda essa ideia do um semelhante ao ser, né? O ser que é uma irradiação do um, o ser que na aparente multiplicidade é único, porque é semelhante ao um, é semelhante ao absoluto. A multiplicidade, então, ela é um jogo de aparências. E é o poder da manifestação, é o poder de Maya. Mas isso aqui é um jogo. E às vezes se usa a palavra ilusão, mas essa palavra também ela pode causar alguns equívocos. A gente pode pensar em ilusão mais no sentido de como a nossa mente se engana em não perceber essa unidade. Mas não que o mundo seja uma ilusão ou que ele não exista. Ele existe, né? As coisas existem, mas numa camada superficial elas têm essa aparência de separatividade, de multiplicidade. Mas na camada mais profunda, a sua existência verdadeira, a existência última de tudo, é o absoluto. É o Atman, que é essa manifestação, é o ser manifesto, velado por essa aparência de multiplicidade. Então, o Atman, o ser, não é individual. O Atman está em tudo. O Atman é Brahman. Atman é Brahman. O ser é o absoluto. O ser é igual ao um, ou às vezes o uno, como também a gente vê em traduções
que tratam mais do neoplatonismo, por exemplo. Mas toda essa literatura aqui da Advaita Vedanta, ela vai se basear na literatura védica e na literatura dos Upanishads. Os Upanishads são textos que vão desenvolver temas que aparecem nos Vedas. Nós temos os quatro Vedas principais, que são a base da literatura, da filosofia indiana clássica, né, do que depois também vai ser chamado de hinduísmo, brahmanismo, etc. Então, a Vedanta era uma daquelas escolas clássicas de filosofia, uma das chamadas darshanas. E nesses quatro Vedas, nós temos o Rig Veda, que é bem famoso, que trata de cosmogonia. Temos o Yajur Veda, temos o Sama Veda e temos o Atharva Veda. E a partir desses quatro Vedas, teremos os Upanishads. Aqui eu coloquei alguns Upanishads que aparecem e a relação que eles têm com alguns desses Vedas. Então, o Aitareya, o Kata, o Taittiriya, o Isha, o Brihadaranyaka, o Kena, Chandogya, Prashna, Mundaka, Mandukya, e são nomes que, para quem não está familiarizado com o sânscrito, né, para nós que falamos português, às vezes são nomes muito longos e às vezes com várias consoantes juntas, com vários sinais aqui, vários diacríticos para identificar os modos de pronunciar letras em sânscrito que foram transliteradas dessa forma. Mas isso aqui não importa no momento. Mas a questão, então, é que essa é a base da literatura da Vedanta Advaita. E Shankara, ele estava inserido numa linhagem, né, num fluxo de ensinamentos que passa por isso aqui, que passa por aqueles que sistematizaram os Vedas e sistematizaram e organizaram, escreveram os Upanishads. A gente pode falar, né, Vyasa é muitas vezes tido como aquele que foi o grande sistematizador dos Vedas. Mas antes de Vyasa, houve outros personagens também. Nós temos Vasista e temos a Yoga Vasista, também que é uma literatura bem interessante, uma literatura também que se conecta com a escola vedantina e que também tem essa mesma tônica não dualista, essa tônica Advaita. Depois disso, nós temos Parasara. Parasara foi um contemporâneo do Buda histórico. Essa questão da datação também, ela é complicada, né? Aqui eu sigo as pesquisas que o professor Alberto Brum realizou e temos outros autores também, inclusive os autores vedantinos que atuaram em meios teosóficos, como Subahal, que também vão revisar a datação de Shankara. Então, temos Parasara, que teria vivido mais ou menos no mesmo período do Buda histórico, lá para o século 6 AC, Badarayana, que aqui é um outro nome para Vyasa, o chamado Veda Vyasa, né, e que também é autor dos chamados Brahma Sutras, que também são textos que vão ter essa mesma tônica, essa mesma ênfase em Brahman, no absoluto, na identidade com o Atman, essa mesma tônica não dual, e em como corrigir a nossa percepção errônea, como nos libertar da nossa ignorância, porque todo o aprisionamento ao samsara, ao ciclo compulsório de nascimento, morte e renascimento ou reencarnação, todo esse ciclo compulsório, ele se deve justamente por nos hiperidentificarmos com a multiplicidade, com a dualidade, com a separatividade, com esse eu ilusório, com esse eu relativo e não percebermos a unidade de todas as coisas, não percebermos o Atman que está presente em tudo. Então temos Badarayana, também chamado de Vyasa, em outros contextos aqui, principalmente no contexto mais se referindo aos Vedas. Depois temos Sukha, e aí temos Gaudapada. Gaudapada é um importante personagem nesse contexto da Vedanta Advaita. Ele comentou o Mandukya Upanishad, que é um texto que também é muito importante para a Vedanta, que também vai tratar dessas questões aqui. E esse texto também ele é trabalhado no livro Atma Yoga, que eu estou aqui divulgando hoje. Govinda, que também vai ter um outro nome, né? Isso também é ressaltado no livro do professor Alberto Brum, mas também o Subahal também trata desse assunto, naquele livro Os Escritos Esotéricos, publicado pela editora Teosófica, né? Tem um artigo que ele fala dessa relação Patanjali-Govinda, que possivelmente seriam a mesma pessoa. Então, Govinda, que foi um instrutor, um guru, um professor de Shankara, discípulo de Gaudapada, né?
a mesma pessoa que Patanjali. Então, Govinda ou Patanjali aqui, discípulo de Gaudapada. É claro que essa ordem aqui é de guru para discípulo. Então, temos Gaudapada, Govinda ou Patanjali, e seria o autor do Paramartasara e, claro, dos Yoga Sutras aqui sob o nome Patanjali. Shankara, que vem logo depois, ou Adi Shankara. Esse Adi aqui significa o primeiro nesse contexto. O primeiro Shankara. Shankara, obviamente, é um nome iniciático, né? É um nome que ele recebeu. Shankara é um epíteto para Shiva, e se refere àquele que dispersa a ignorância. Então, Shankara ou Adi Shankara, e aqui já estamos no contexto do século 6 AC. Como eu mencionei, lá em cima temos Badarayana ou Vyasa, que também, lá no contexto do século 6 AC, foi um contemporâneo do Buda. Shankara já viveu num período em que Siddhartha Gautama já não estava mais atuando, né? Ele teria nascido no século 6 AC, provavelmente atuando no século 5 AC, e ele foi o autor do Viveka-chudamani e do Atma Bodha e de outros textos aqui. Hoje eu vou focar nesses dois aqui, porque são textos bem acessíveis para nós, né? Temos traduções disponíveis desses textos, e Shankara teve os seus discípulos, Sureshvara, Rastamakala, Totaka, Padmapa. Então, aqui, para quem se interessar mais em buscar mais sobre esse assunto, e também no livro Atma Yoga, que é o que estamos enfatizando aqui hoje, também há mais informações sobre alguns desses personagens aqui, e haverá trechos dos Brahma Sutras, e mais informações também sobre a relação de Shankara com alguns desses gurus e também com os seus discípulos. Então, quando a gente pensar nesses fundamentos para a filosofia de Shankara, além da questão da identidade do ser com o um, né, Atman com Brahman, que o Atman, o ser não é individual, então por isso nem é ideal e nem é correto traduzir Atman como eu, seja eu superior, eu com letra maiúscula, isso não importa muito, né? A gente vê isso muito em português, em vários textos que versam sobre a filosofia indiana, em textos de meios teosóficos também, e em textos budistas também vemos isso, mas é muitas vezes porque essas traduções vêm do inglês e em inglês se usa a palavra self, né? E self também não é exatamente eu, self pode dar aquela ideia de si mesmo, mas esse si mesmo aqui reflexivo não necessariamente está se referindo a um eu individual, né? No que nós entendemos aqui como esse eu fenomênico e muito menos como a personalidade, claro. Então, mas o que seria o real si mesmo das coisas, né? E o Jung vai trabalhar também com essa ideia, mas aí já é outro assunto. Mas, de qualquer forma, além da importante semelhança entre o ser e o um, Atman e Brahman, e toda a base que teremos, que são os Upanishads, os Brahma Sutras, os quatro Mahavyakas, as quatro sentenças, grandes sentenças ou grandes afirmações. Também temos o Mandukya Upanishad aqui que eu tinha comentado e o Mandukya Karika, né? Karika é o comentário de Gaudapada, como sendo aqueles fundamentos para essa filosofia de Shankara. Afinal, ele teve contato com esses personagens aqui. Ele teve contato com Gaudapada, que foi guru do seu guru, foi guru de Govinda ou Patanjali. Então, toda essa literatura aqui, ela é importante, ela serve de fundamento e também ela será abordada, ela é abordada no livro Atma Yoga. A palavra Upanishad, ela significa dissolução, dissolução da ignorância, dissolução da separatividade ou da dualidade. Se fala muito que a Vedanta é o fim dos Vedas, ou melhor traduzindo, é a finalidade dos Vedas. E qual é a finalidade dos Vedas? É a libertação do samsara por meio da liberação e por meio de perceber, de alcançar a sabedoria, né, alcançar a sabedoria última, Jnana, que percebe diretamente a identidade com o Atman, que percebe o Atman em tudo, quando já não há mais um senso de eu, não há mais um senso de dualidade, não há mais um senso de multiplicidade. Então se percebe o Atman, e nesse sentido se percebe que o Atman é semelhante a Brahman.
E temos então essas quatro grandes sentenças, os quatro Mahavakyas derivadas dos Upanishads. Brahman é pura consciência, isso vem do Atareya Upanishad. Eu sou Brahman, eu sou a pura consciência, a consciência universal. Aqui não se refere à consciência humana ou à mente humana, mas é a consciência universal que contém tudo e todos e que não é contida por nada. Eu sou Brahman, então o absoluto é pura consciência. Eu sou o absoluto porque eu não sou eu, né? Esse eu é ilusório. Tu és aquilo. Tu és essa pura consciência. Tu és o absoluto. E Atman é Brahman, porque o ser é Brahman. E eu sou é esse Atman aqui, sobre o qual estamos falando, né? É o ser manifesto, que está além do eu. Como eu sou, porque eu não sou eu. Então, há todo um jogo aqui de linguagem que leva a essa conclusão de que tu és aquilo e Atman é Brahman. Então, tudo é Brahman. Todos somos Brahman porque todos somos Atman. Porque a pura consciência contém todas as coisas. Então, nós vemos aqui o Aitareya Upanishad, o Brihadaranyaka Upanishad, o Chandogya Upanishad, o Mandukya Upanishad. Esses quatro Upanishads servindo de base para essas quatro sentenças. E haverá variações aqui que a gente vai ver de traduções, né? Vocês verão em vários lugares. Essas sentenças são bem famosas e vocês podem ver em vários lugares, então, diferentes traduções dessas sentenças aqui. Então, recapitulando, Shankara, ou Adi Shankara, que viveu no século 6 AC, foi o autor do Vivekachudamani e do Atma Bodha, dentre outros textos aqui interessantes que podemos abordar mais posteriormente. Mas aqui eu estou enfatizando esses dois porque são os dois textos mais famosos da Vedanta Advaita no Ocidente, da tradição como um todo, e são textos que a gente pode encontrar facilmente em português, né? No livro Atma Yoga, nós temos o Atma Bodha completamente traduzido em português, e também temos passagens do Vivekachudamani, e também nós temos, pela editora teosófica, o texto Vivekachudamani, a joia suprema da sabedoria, que também é o Vivekachudamani na íntegra traduzido para o português. Então, fica aqui a sugestão, né, para quem busca e se interessa por esse assunto, por essa tradição, para quem se interessa pela filosofia indiana e para quem estuda a teosofia em geral, né. Essa filosofia ela ajuda bastante a entender temas que são abordados em textos teosóficos, como a doutrina secreta, a voz do silêncio, luz no caminho, e daí por diante, as cartas dos Mahatmas, etc. E são textos citados, né, em alguns desses outros textos aí também. Então, fica a sugestão. Atma Yoga, que é o que estamos enfatizando aqui hoje, tudo que eu vou trazer a partir de agora é citação direta aqui do Atma Yoga, do livro do professor Alberto Brum, e também fica a sugestão para quem se interessar a adquirir o Vivekachudamani. Então vamos pensar qual que é o significado original dessa palavra Atman, porque eu falei que não é ok traduzir essa palavra como eu, né? Seja eu superior, eu maior, independentemente de como eu tente qualificar esse tal do eu. E aqui no livro do Atma Yoga tem essa citação, né, de um estudioso da Vedanta, que ele vai dizer, o Baldev Sharma, ele cita o texto Niruktam, de Yaksha, que é um antigo gramático de sânscrito. Sânscrito era a língua filosófico-religiosa da Índia antiga, da Índia clássica, desse período védico, e que também será usada no budismo Mahayana mais tarde. É a língua filosófica da Índia, né? Então, os textos aqui, eles eram todos escritos originalmente em sânscrito. E ela não era uma língua falada, ela era uma língua especificamente para esses propósitos, para o estudo, para a reflexão, para a meditação. Os mantras sempre em sânscrito. E até hoje não se deve traduzir os mantras, né? Eles devem ser entoados em sânscrito. Então, foi uma língua que foi realmente formulada por grandes sábios, pelos rishis da antiguidade. Então, esse grande gramático do sânscrito, e ele diz que a palavra Atman, nesse texto que ele cita,
ela derivaria de duas raízes. Seria o at, o mover-se constantemente, e o ap, o permear e penetrar. Então, é aquilo que penetra todo o movimento da vida, né? Conforme a vida está se movendo, o Atman está ali. Ao mesmo tempo, ele é imóvel, mas ao mesmo tempo também há esse movimento. Porque o Atman, ele é permanente, né? Ele não cai no jogo da impermanência e da mudança. Mas ele está sempre lá. É a grande testemunha, é a única testemunha. É algo que sempre em constante movimento preenche todo o universo, penetra tudo. Pelo caminho da linguagem, a palavra então, nessa raiz aqui, ela não tem nenhuma relação com a alma individual, com o eu ou com individualidade. E Brahman, por si só, já tem, por sua vez, já tem origem na palavra Bri, na raiz Bri, em sânscrito, que significa expandir-se, significa crescer. Então, o um, ao expandir-se, gera a vida primordial que sustenta o universo. Ao expandir-se, surge a substância cósmica. Ao expandir-se, vem o Atman, a luz, né? Vem o ser, a luz. Nessa roupagem revestido de Maya, que é a substância, que é a matéria, matéria que no sentido mais sutil, do mais sutil ao mais grosseiro, né? Matéria cósmica. Maya, então, no processo de Brahman se desvelar e preencher o círculo, o espaço, é necessária a presença de um poder cósmico. Esse próprio espaço aqui a gente já pode entender como Maya, né? O espaço em que Brahman vai se manifestar como Atman, que o ser surge e a partir daí surge a manifestação. Tudo isso aqui se refere a uma ideia de emanação e radiação. Não é criação. Não é no sentido de alguém que está pensando eu vou criar algo, não é no sentido de um Deus, seja pessoal ou impessoal, que está lá separado, dando à luz alguma coisa. Mas é um processo de irradiação, em que a realidade vai se formando e vai se tornando mais complexa, digamos assim, em que há um movimento que surge e que vai gerando diferenciação e que vai gerando as formas, das mais sutis às mais grosseiras, a este plano em que estamos aqui, que é um plano bastante grosseiro, bastante material. Então, nesse processo de Brahman desvelar-se e preencher o círculo, o espaço, é necessária a presença de um poder cósmico que crie as condições do aparecimento do universo em todas as suas gradações e esferas, desde o estágio mais elevado e sutil até o nível mais denso. E essa força ou poder é Maya ou Prakriti, né, que também é outro termo que nós vemos nesses textos e que uma outra escola filosófica clássica da Índia, a Sankhya, usa bastante. Então, Maya é esse poder da manifestação. Não é apenas ilusão no sentido de um engano ou de algo negativo ou ruim, mas é o poder da própria manifestação cósmica, da própria multiplicidade cósmica. Na filosofia Vedanta Advaita, Maya é a mãe da existência, é a geradora das formas, projeta a teia do universo e, ao mesmo tempo, cobre, né? Essa teia ela se projeta e aí ela cobre, ela vela o Uno, ou ou Brahman, a realidade primordial. Ou o Atman, que está lá, né? Que é esse ser que está acompanhando. Lembra que eu falei que a palavra Atman tem aquela ideia de algo que acompanha o movimento, ou que penetra, interpenetra constantemente esse movimento, ou é o próprio movimento que está lá. Mas que a gente pode pensar como esse penetrar, e eu falei, essa testemunha, né? Essa vida que está lá junto dessa geração de formas e desse movimento da substância universal, dessa matéria universal, que é matéria, é força, é energia, é movimento, é tudo isso nesse processo de surgimento do cosmos. E para quem está familiarizado, né, com a literatura teosófica que é trabalhada aqui, e também com o que a própria Vedanta vai falar, outras escolas indianas também vão abordar, o universo, os universos têm seus ciclos, né? Assim como nós também passamos pelos ciclos de nascimento, envelhecimento, morte, renascimento, o mesmo ocorre com os universos. Então, eles também passam pelos ciclos de Manvantara, as manifestações, os chamados dias de Brahma,
E os pralayas, quando há um recolhimento, quando o universo se desfaz, quando um universo morre, que é o pralaya, a noite de Brahma, que para nós, até a doutrina secreta fala, parece um repouso, mas que não é um repouso de fato, porque não há nenhum repouso absoluto, né? Por isso que é interessante pensar que mesmo o Atman, que do nosso ponto de vista seja perene e esteja fora da impermanência, ainda assim é um movimento eterno que está lá sempre. É um fluxo eterno que nunca para, mesmo quando para nós há essa aparência de não estar em movimento. Mas então nós temos esses ciclos de surgimento, de manifestação cósmica e também de fim dessa manifestação até que haja uma próxima manifestação. Isso faz parte da lei universal. É como, é como, digamos assim, o cosmos opera, né? Como o absoluto opera. Brahman, Atman, é como se dá essa operação, mas é sempre importante nós termos clareza de que aqui não se trata de um Deus, nem pessoal, nem impessoal. Não é alguém com uma vontade de fazer algo. A gente terá depois, nessa literatura aqui, em outras literaturas, classes de devas, de deuses, de potências, atributos que surgem, mas já é no nível posterior dessa manifestação e que terão a sua função também, nesse processo de surgimento das formas, surgimento de diferentes reinos, planos da existência e do cosmos. Mas aqui a gente está lidando com o absoluto, né? Com o absoluto e com o ser, que é um reflexo desse absoluto, oculto pela manifestação, oculto pelo poder de Maya, oculto pelo poder da multiplicidade. E na Bhagavad Gita, o termo Maya é usado para significar Prakriti. A Prakriti, a matéria universal, ou a substância universal, substância cósmica, seja lá o nome que a gente traduza, né? Nenhuma palavra vai ser uma tradução perfeita aqui. A Prakriti que se manifesta como três níveis distintos de estado vibratório, as chamadas três gunas, do sutil ao mais grosseiro, ao mais denso. Então, aquelas famosas três gunas que também têm a sua aplicação na medicina indiana, elas se fazem presentes aqui também. Sattva, Rajas e Tamas, elas nascem de Prakriti. E em textos como no Vivekachudamani de Shankara, de Adi Shankara, vai ser dito, né, que Tamas tem muito a ver com esse estado em que nós estamos aqui, esse estado de ignorância, esse estado de apego profundo à matéria, de se deixar levar pelos sentidos, pelos apegos, pelos medos, pelas aversões, etc. E rajas, então, já se refere a um estado de agitação. E aí, estados como a raiva, por exemplo, né, já vão estar ligados a rajas. Estados como a instabilidade mental, ela já está mais ligada a rajas, enquanto tamas seria a própria ignorância mesmo. Aquele senso de densificação, de separatividade. A isso se refere tamas. E rajas já seria o que deriva disso. Que aí sim vem o desejo, vem o ódio, vem essas instabilidades que derivam dessa percepção equivocada, de nos hiperidentificarmos com a separatividade, porque estamos num estado de torpor, né? Tamas sempre se relaciona com essa ideia de um estado de torpor, a nossa mente entorpecida pela ignorância, pela separatividade. Então, tamas, rajas e sattva, que seria um estado ideal, mas que ainda aqui se dá no campo de Maya, ainda se refere aqui ao campo da multiplicidade, da relatividade, da dualidade, mas ainda assim já é um estado mais sutil, é um estado mais refinado e que então essa multiplicidade ela é vivenciada de uma forma mais harmônica, em harmonia com o Atman, com o que está além dela, com o que está oculto, velado por ela. Então, sattva pode ser traduzido, geralmente é traduzido como harmonia, né? Então, justamente aquele estado em que nós conseguimos superar o nosso apego, a nossa aversão, e que não estamos mais sendo ditados por esse senso de separatividade. Conseguimos superar o nosso egoísmo e estamos fluindo com mais harmonia, com serenidade, com tranquilidade, com compaixão, com discernimento, né, com um senso de contentamento. E a prática do yoga, ela busca isso, né? E o livro tem
o título Atma Yoga, porque Atma Yoga é um termo da Vedanta Advaita, é um termo muito enfatizado pelo Shankara e também por outros textos dessa literatura. E aqui não se refere a Raja Yoga, né? Tem relações com a Raja Yoga do Patanjali, claro, afinal, como vimos, Govinda ou Patanjali foi um guru de Adi Shankara, mas a Atma Yoga seria aquilo que está além, seria aquele estado último, em que há uma união, né? Lembrando que yoga pode ser traduzido como união, em que há uma união com o Atman. E aí há o fim da dualidade. Aí, na verdade, até a palavra união, ela já nem cabe mais quando ela ocorre de fato, porque aí não há mais alguém que se une a alguma coisa, só há Atman, só há unidade. Atman que é semelhante a Brahman, só há o um, só há o ser que é o absoluto. Então, isso é o nirvana, no seu sentido real, no seu sentido último. Então, essas três gunas aqui, sattva, rajas e tamas, e sattva, então, seria aquela ideal para que a vida possa se tornar uma vida realmente condizente, uma vida coerente e uma vida receptiva a essa luz do absoluto, a essa luz do ser, né? Ou a luz da sabedoria que nos leva, a luz da intuição superior que nos leva a essa busca que nos leva a nos conectar ao ser em nós, ao Atman em nós. E aqui então no livro ele vai citar o Swami Chidbhavananda, que comenta que Prakriti é chamada de Mahat Brahma, a causa material de tudo que existe e a mãe cósmica de toda a criação, né? Como Mahat aqui é no sentido de mente, né? A mente de Brahma. E aqui não é Brahma no sentido de absoluto, mas seria de uma mente produtora ou uma mente demiúrgica, mas não naquele sentido negativo do demiurgo dos gnósticos, né? Que eu sei que muitos aqui que acompanham esse canal também têm familiaridade com essa literatura. Mas aqui é no sentido realmente de. É aquela mãe cósmica de toda a criação, é aquele poder que vai possibilitar o surgimento das formas mais sutis, e dessas formas mais sutis virão formas mais densas, e mais densas, e mais densas, ou menos sutis, até o nosso reino e reinos mais densos ainda. No Sutta Gita, a diversidade do universo é somente uma aparência que surge devido à Maya. Então, tudo isso, todo esse processo é um jogo. Um jogo no sentido de que é um sistema de causalidade complexo, né? Em que essa substância ela vai se diferenciando a tal modo que fica difícil a gente perceber que, na verdade, tudo é a mesma substância, que tudo é essa mesma teia, tudo é essa Maya, que há toda uma interdependência, porque, na verdade, tudo é essa substância. Então, nós acabamos nos confundindo e achando que as coisas têm uma existência autônoma, têm uma existência eminentemente, inerentemente separada. E no Devi Gita, a causa instrumental pela qual todo o universo é criado é Maya, porque o absoluto mesmo, ele não cria nada. Como eu falei, Brahman não é um deus. Não é ok traduzir Brahman como deus. Brahman é algo muito além disso. Até porque deuses, Deus, Deva, seja nas origens latinas da palavra Deus, né, ou Deva, e tem uma relação aí nesse parentesco indo-europeu entre o sânscrito, o latim, o grego, nas origens dessas palavras, há toda uma questão aqui de realmente classes de seres que já têm uma função, né, ou já representam alguma coisa, já são diferenciados em algum sentido, ou por representarem um atributo da divindade, da natureza divina. Então já há uma manifestação mais elaborada, né? Já há Maia, se há diferenciação, a Maia, ou então porque são até as classes mais baixas de seres, né? Que interagem com nós e daí por diante. Então por isso que não é ok dizer que o absoluto é Deus ou um Deus. Né? Porque os próprios deuses, eles surgem também mediante o poder da multiplicidade. Eles também são faces. De fato, as classes mais elevadas representam atributos e são faces do divino, mas já sob o poder de Maia, né? Já sob essa veste de Maia, já revestido por Maia, que vai mostrando as suas várias faces. As potências, né? Os atributos. Então,
E essa é a causa instrumental pela qual todo o universo é criado, porque por Maia, justamente nessa teia da diferenciação, vai haver toda uma coletividade de potências que vai surgir. Que aí sim a gente pode chamar de deuses ou outros termos, né? A literatura teosófica vai usar o termo Dian Chohan, os Elohim também. Então, a partir dessa coletividade, nós teremos a construção efetiva do cosmos. Né? Maia representa essa coletividade, ela própria é essa diferenciação, ao mesmo tempo que ela é uma coisa só, mas manifestada como várias, manifestada como múltipla. E ao mesmo tempo sendo também esse revestimento, então, essa irradiação, uma vibração que surge e que encobre o absoluto, né? E que encobre o Atman, que encobre o ser manifesto, essa luz que se manifestou de uma forma oculta, de uma forma velada por essa diferenciação. Então vejam que até pelas palavras é até difícil de explicar essa relação profunda que se dá entre o espírito e a substância cósmica. Espírito aqui que eu falo é o ser único, né? Entre o ser único e a substância cósmica, que é o seu veículo, é o seu upad, é a sua veste, é o seu revestimento. Porque tudo é não dual. Então, em determinados níveis da manifestação, essas diferenciações vão acontecendo a partir do surgimento de Maya. Mas ainda assim, a base de tudo isso aqui, ela é não dual. Tudo isso aqui ainda é Brahman, ainda é Atman, ainda é o ser. Quando a gente fala em manifestação, que é semelhante ao absoluto e manifesto. Então, tudo é o absoluto. No Devi Gita, então, Maya, a causa instrumental pela qual todo o universo é criado. E os Gitas, esses Gitas aqui, são Gitas presentes nos Puranas, né, que também são textos que vão comentar e desenvolver muito do que é abordado nos Upanishads e nos Vedas também. E o Atma Bodha, então, que é o texto que eu vou enfatizar hoje e que, como eu disse, está traduzido na íntegra no livro Atma Yoga, né, mostrando de novo aqui a capa do livro. Aqui eu vou trabalhar só com alguns trechos do texto, então a sua tradução está na íntegra. Esse livro foi publicado, se eu não me engano, em 2020 ou talvez 2021, por aí, né, e publicado pela editora Garbalux. É uma tradução, então, razoavelmente recente, na íntegra em português, e que nos ajuda muito a entender esses tópicos e também com muitos trechos úteis para nós refletirmos e meditarmos também. Então, a palavra Atma Bodha significa o conhecimento do Atman. Esse Bodha aqui tem aquela relação com o termo Budi, né, que também tem relação com o termo Buda, do despertar, do conhecimento, de uma intuição. Aqui é um conhecimento superior, um conhecimento intuitivo, né? Algo que se aproxima também da ideia de sabedoria, sabedoria intuitiva. Não é necessariamente um conhecimento intelectual, mas é claro que ele acaba sendo traduzido aqui em palavras também, né? Numa roupagem, ah, a roupagem linguística e lógica também. O Atma Bodha, ele é considerado uma boa introdução para o conhecimento, para o conhecido Vivekachudamani, que é aquele outro texto que eu falei. E essas duas importantes obras da Vedanta Advaita são chamadas de Prakaranas, o que indica que são obras que explicam os Shastras, as obras com autoridade espiritual, né, que são os Upanishads e os Vedas, que são os principais textos dessa era de ouro da filosofia indiana, né, e do que a gente chama de hinduísmo também, do que mais tarde, né, vai passar a ser chamado de hinduísmo. E aqui então esse texto ele é atribuído a Shankara e aqui ele começa: escrevo o Atma Bodha, o conhecimento do Atman, para servir às necessidades daqueles que, havendo purificado a mente e alcançado a paz do coração, carecem de desejos e almejam a libertação. Então aqueles que estão buscando a libertação, aqueles que estão buscando a paz no coração, aqueles que estão buscando ir além das perturbações deste mundo. Assim como o fogo é necessário para cozinhar, sem conhecimento do Atman, a emancipação não será alcançada.
Sem a sabedoria, não é possível se libertar. Comparado com todas as outras formas de disciplina, o conhecimento do Atman é o meio direto para a libertação. Porque esse conhecimento do Atman, o verdadeiro conhecimento do Atman, como eu falei, não é meramente o conhecimento intelectual aqui, mas é um conhecimento intuitivo, é uma sabedoria intuitiva. E quando essa sabedoria ocorre, quando essa intuição de verdade ocorre, é porque o eu não está lá mais atrapalhando. É porque nós nos identificamos, nós nos percebemos como Atman e não mais como o nosso eu separado. Esse é o verdadeiro conhecimento. E aí sim há a libertação do samsara. A ação não pode destruir a ignorância, né? Que pode ser o termo sânscrito avidya, que nós vemos muito em outras filosofias indianas, no budismo, né, muito enfatizado como a causa do samsara, a causa do sofrimento no budismo mahayana, ou a dhinana, né, que é a ausência de dhinana, a ausência de sabedoria, a ausência de gnoses, a ausência da percepção direta da realidade última, a ausência da percepção direta do Atman, ou a não percepção direta do Atman, né? Assim como a vidya, a não sabedoria, a ausência de sabedoria. Então, a ação não pode destruir a ignorância e não se opõe a ela, porque as ações elas ocorrem no âmbito da dualidade, da multiplicidade. Elas são necessárias, né? As ações virtuosas, elas são necessárias para que a gente consiga ter uma vida sáttvica, uma vida harmônica. E estamos nesse mundo aqui que é um mundo de ação, né? Que é um plano de ação. Mas, ao mesmo tempo, ela por si só não vai trazer a libertação. É necessário também buscar a sabedoria, buscar contemplar o Atman, que aí entra a questão da devoção, Bhakti, né? O Atman, que é semelhante a Brahman, então essa devoção a Brahman, a Atman, e ao mesmo é uma contemplação em nós e em todos os seres, o que também vai ter a ver com a ideia de um amor incondicional, de compaixão, e também buscar a sabedoria, esse conhecimento intuitivo, essa dhinana, essa sabedoria intuitiva do Atman verdadeiramente é aquilo que destrói a ignorância, como a luz dissipa a escuridão profunda. O Atman, ele parece ser finito devido à ignorância. Quando a gente pensa, né, a gente até usa essa palavra ser como tradução, ou mesmo quem conhece o termo sânscrito já tem familiaridade e vê a palavra Atman em sânscrito, a pessoa pode pensar que que é algo finito, é algo relativo, como eu falei, ainda traduz de um jeito errado, como eu. Mas quando a ignorância é destruída, o Atman, que não admite multiplicidade, porque está além da multiplicidade, ele é velado, ele é ocultado pela multiplicidade, ele revela a si mesmo, como o sol quando as nuvens se afastam. Então, como o sol que agora não está mais sendo encoberto pelas nuvens. E um sol que nunca se apaga. Ao contrário do nosso Sol, da estrela, desculpem, da estrela Sol, né, da estrela do nosso sistema solar, que um dia vai se apagar, esse Sol, o Atman, é um Sol que nunca se apaga. A luz do Logos, em outras linguagens, né? Através da constante prática de Dhinana, da constante prática da gnosis, da percepção direta, da sabedoria intuitiva, as várias traduções de sabedoria primordial, várias traduções aí que temos para Dhinana, o Jiva, a individualidade. Jiva é um termo complexo na filosofia indiana, que se refere à noção de individualidade, que muitas vezes também acaba sendo traduzido como alma no contexto indiano. Não no contexto budista. No contexto budista não se usa esse termo, e ele inclusive é questionado, mas é como um senso de individualidade que nos acompanha vida após vida. E se dá devido a um outro poder chamado de Ahamkara, né, que é esse poder cósmico da individualidade, da noção de individualidade, de separatividade que está ligado à Maya. Então, Jiva é essa noção de individualidade que pula de uma vida para outra, contaminado pela ignorância, se purifica e desaparece. Então, essa noção de individualidade, ela nos abandona quando alcançamos a real dhinana, né? Quando buscamos
Por meio, aqui está falando no contexto de Jnana Yoga. Quando buscamos por meio do cultivo da sabedoria, isso vai incluir a meditação, a reflexão, e não só acalmar a mente, mas realmente uma reflexão profunda, uma reflexão guiada pela intuição e que busca uma intuição elevada. Então, a partir daí, esse poder da ignorância vai diminuindo. E esse senso de individualidade passa a desaparecer como a poeira na noz Kataka decanta no barro, decanta o barro na água. Aqui é algo bem da cultura indiana mesmo. Esse nós Kataka que decanta o barro na água, né? Mas independente disso, é como uma poeira que vai embora. E a partir daí nós vemos aquela joia reluzente, né? Aquele brilho reluzente, assim como a outra comparação que foi feita aqui, né, com o Sol, é como o Sol que agora está desobstruído, porque as nuvens desapareceram, foram embora. O mundo cheio de apegos e de aversões é como um sonho. Ele parece real quando corre, mas se revela irreal quando despertarmos. Então, essa ideia de que esse mundo que nós vivemos, que nos parece tão real, né, e que nos aflige tanto, as preocupações que nós temos com a nossa vida, se a gente vai ter estabilidade financeira, né? Que várias pessoas no mundo estão em situações de guerra agora, zonas de guerra, e fome, desigualdades, violência, e também mesmo para quem tem uma vida materialmente confortável, privilegiada, ainda assim, né, há os sofrimentos internos, os sofrimentos psicológicos, psíquicos, as ansiedades pelo dia de amanhã. Tudo isso está ligado aos apegos e às aversões. Então é muito difícil para a gente conceber, né? A nossa mente até luta contra isso, até se assusta quando lê uma passagem desse tipo, que esse mundo ele é como um sonho. Mas porém é isso que ele é. Ele é como um sonho porque ele é resultado de um delírio, de uma distorção, de um modo de confusão, que causa todos os conflitos, inclusive. Ele é resultado da ignorância, que é justamente o problema de nós não nos identificarmos com a unidade, de não nos percebermos como Atman, não nos percebermos como parte da unidade. E por isso fica aquela luta de um eu contra outros eus. E aí nós caímos no conflito, nós caímos na luta pela vida. E a humanidade ela tem os seus ciclos, né? E essa literatura indiana ela fala bastante sobre os seus ciclos. Os ciclos da humanidade, assim como a literatura teosófica também, que usa essa literatura indiana como fonte. Então nós temos as eras, as yugas, né? Estamos na Kali Yuga atualmente. E ainda vai demorar muito para ela acabar. E na Kali Yuga, muitos desses conflitos externos, eles se tornam ainda mais pungentes, né? Eles se tornam ainda mais evidentes. Mas, de qualquer forma, enquanto estivermos no samsara, não importa em qual era, seja na Kali Yuga, seja na Satya Yuga, que seria a era de ouro, ainda assim estamos vivendo num mundo desconectados, em alguma medida, do senso de unidade, porque estamos no samsara, ainda estamos afligidos pela ignorância. E aí por isso a gente não vê o que que é a realidade última, né? A gente permite que um senso de eu separado sequestre a vida, a nossa vida e a vida de tudo. A ignorância como aquilo que sequestra a vida no planeta. Então, não percebemos o que é real de fato. E por isso que é necessário todo esse caminho aqui, que é um caminho gradual. É um caminho gradual para a libertação da ignorância, que aí leva a Jnana, leva a sabedoria que compreende o Atman. E aí todo esse mundo se revela irreal quando despertarmos, né? Ele vai se mostrar como um grande delírio. A gente percebe, opa, o que que era, que foi aquilo? É como eu imagino, né? Um ser, um sábio, um Mahatma. Quando alguém se torna um Mahatma, se libertou do samsara, se tornou um grande mestre e agora experiencia a vida de uma outra forma, com uma mente iluminada, ele provavelmente deve, ao despertar, deve pensar.
né? Que vida era aquela que eu estava levando? Que tipo de vida é aquela que as pessoas levam, que ainda estão presas naquele sonho? Assim como uma pérola parece prata dentro da ostra, o mundo parece ser real, enquanto Brahman, não dual, o substrato de tudo, não é conhecido. E aí esse mundo parece muito real, né? E as questões dessa vida parecem as mais imediatas. E para quem está tão preso a esse mundo, até esses assuntos aqui podem parecer como um escapismo, podem parecer como uma muleta, como uma superstição. Para quem está preso no mundo material, para as consciências que se hiperidentificam com o samsara, para aquelas mentes, isso aqui parece uma futilidade, ou parece só algo que, é bom de vez em quando para eu me fazer, para que eu me sinta bem, né? Para me dar uma paz interior bem temporária, para dar um relaxamento. Mas essa pessoa, ela ainda está presa, né? Essa pessoa, ela ainda está vivendo no mundo do engano. E para ela, então, o não dual, o absoluto, Brahman, Atman, isso é algo irreal, isso é algo inacessível, inconcebível. Porque aquela mente está tomada por visões errôneas, né? Aquela mente ela está tomada por uma série de equívocos que derivam dessa ignorância, que é a hiperidentificação com o eu. É o que a voz do silêncio vai chamar de a heresia da separatividade. E como bolhas na água, o mundo ele surge, ele existe e se dissolve no supremo ser. O cosmos, os mundos, os universos surgem, existem por um determinado período e se dissolvem no Supremo Ser, que é Brahman, que é a causa material e é a base de tudo. É a base da existência. Não é uma causa direta, no sentido de que, como já expliquei, não é o absoluto que cria, mas é nesse processo de irradiação, né, e de vibração, que também o shivaísmo de Kashmir, Advaita, uma outra escola que vai surgir posteriormente, mas que tem muitos pontos em comum com essa Vedanta Advaita original, vai falar bastante sobre essa questão dessa vibração, né, o Spanda. E na literatura das instâncias de Dzyan, da doutrina secreta, nós temos a noção de Forhat, a eletricidade universal, o fogo, a força ígnea universal. Mas tudo isso nesse campo, né, da manifestação já da matéria universal, esse movimento que ocorre de manifestação. Mas tudo isso também é provisório. Claro que para nós humanos, que vivemos tão pouco, ainda mais na Kali Yuga, em que a vida humana ela chega no máximo até uns 100 anos, e olhe lá, algumas poucas pessoas passam dos 100 anos, parece uma eternidade para nós, né? Pensar no tempo de duração deste universo. Mas é algo temporário também. E isso vale para os reinos mais sutis também, para planos mais sutis da existência, habitados por deuses, por seres elevadíssimos. Isso tudo também é temporário, isso tudo também vai se desfazer. Mas o absoluto, ele sempre permanece. Brahman sempre permanece. E o ser sempre permanece. Porque o ser é Brahman, Atman é Brahman. Todas as coisas do mundo e os seres são projetados pela imaginação sobre o substrato que é o eterno e todo abarcante Vishnu, cuja natureza é existência e inteligência, do mesmo modo como diferentes ornamentos são feitos do mesmo ouro. Nós também temos uma outra escola Advaita, são os Vishnaiva, né, o Vishnaísmo original, que aí o foco vai ser muito em Vishnu, né? E aí tem até essa imagem que eu trouxe, eu gosto bastante dessa imagem, que é Vishnu sonhando o cosmos, e as bolhas de sabão representando os vários cosmos, os universos que surgem nesse sonho de Vishnu. Mas então, todas as coisas do mundo e os seres projetados pela imaginação, pela mente universal, que, como eu falei, é uma coletividade, como a doutrina secreta explica também. Essa inteligência, ela se manifesta nesse poder de Maya, nesse poder da substância cósmica, no poder da diferenciação, essa energia ígnea,
ígnea, ela se manifesta como multiplicidade, né, como uma coletividade de seres, de inteligências, que a partir daí, então, teremos a formação dos atributos que vão compor as formas que vão surgir em diferentes planos. Então, todas as coisas do mundo e os seres projetados pela imaginação sobre o substrato, que é o eterno e todo abarcante, é que Vishnu sendo usado, na verdade, como um sinônimo do Atman, ou do espírito universal que está lá, testemunhando tudo isso, cuja natureza é existência e inteligência, do mesmo modo como diferentes ornamentos são feitos do mesmo ouro. Inteligência aqui é no sentido de Budi, né, no sentido da sabedoria, ou no sentido até de realmente uma consciência, uma mente universal, né, que é esse espírito que está acompanhando ah, esse movimento da matéria universal. É o que, para quem vem estudando o volume um da Doutrina Secreta, a Cosmogênese, é o terceiro logos aqui. É do terceiro logos que estamos falando aqui. Que também pode ser chamado de Mahabudhi, de Alaya, ou Mahat, a mente universal, a consciência universal. E que é o Atman em nós, é o ser em nós, o ser supremo, o ser universal e não individual. O todo abarcante espaço, a caixa, parece tomar diversas formas devido à associação com os upads com condicionamentos, né? O upad pode ser traduzido como veículo, condicionamento, que são distintos um dos outros, porque nessa diferenciação cósmica, as formas começam a se diferenciar em relação umas às outras, e assim vão se condicionando, né? A palavra forma, ela tem a ver com a palavra forma. Então, isso vai criando moldes, vai criando tendências, e elas vão se condicionando. E esse senso de distinção, ele vai se tornando mais forte conforme essas formas vão se densificando. Que aí tem a ver com o que a gente experiencia aqui nesse nosso plano, em que tudo é muito denso, né? O senso de separatividade é muito forte. O Akasha, ele torna-se um quando os Upads são destruídos. Então, esse espaço todo abarcante de diferenciação das formas, ele é um só. A partir do momento que esses Upads se destroem quando o universo morre, né? E o universo aqui não só o universo material, mas quando o cosmos, quando a manifestação acaba, quando ela se recolhe no pralaya, no fim de tudo, que não é um fim, porque depois surge um novo cosmos, mas enfim, vocês entenderam. Então, esse todo abarcante espaço, esse Akasha, que é justamente esse espaço que é esse campo de Maia, em que as coisas vão vir à manifestação. Né? É o espaço que permite que as coisas surjam. E que é essa substância, mas é essa substância ainda não diferenciada, antes de vir à manifestação, antes de se manifestar. É o que também nessa linguagem, na linguagem da escola Sankhya e também do budismo esotérico, das instâncias de Dzyan, na doutrina secreta, é chamado de Mula Prakriti, né? A matéria raiz, ou a substância raiz, substância pré-cósmica, pré-manifestação, mas que é nela que as coisas se manifestam. Então, da mesma forma como sabor e cor são sobrepostos à água, a associação com os diferentes upads, diferentes condicionamentos, tais como casta, cor, status, são sobrepostos ao Atman. Aí aqui a gente veio para o nosso microcosmos aqui, né, para a vida humana. Mas aqui o Shankara está dando dica para as pessoas não se focarem tanto nas diferenças, né? E aqui a palavra casta aparece, claro, porque é no contexto da Índia antiga. Então, casta, a cor, o status da pessoa. Como que tudo isso é usado para criar hierarquias entre as pessoas? E a cor, seja da pele, da vestimenta, o que quer, do cabelo, dos olhos, toda a questão da aparência das pessoas e o que que isso significa sobre o status dela, a classe social a qual pertencem, a família de onde vem e daí por diante. E aí não se vê mais que tudo é Atman, que todas as pessoas são essa mesma vida, que todas essas pessoas são divinas,
porque tudo é divino. Não há uma separação real aqui entre espírito e matéria. E isso tem que ficar muito claro, por isso que é não dual. Nós todos somos deuses em potencial, né? Somos Budas, no sentido budista, de natureza Buda. Somos Budas em potencial. Nós todos, porque nós todos somos Atman. Todos somos essa natureza última que está velada pelo poder da diferenciação, está oculta pelo poder da diferenciação. E, como eu falei, a gente se hiperidentifica com a separatividade. E essa hiperidentificação, essa ignorância, ela gera todo esse modo de vida. Esse modo de vida que vai ter culturas condicionadas a partir disso, né? Aí surge a cultura, a sociedade, os modos de vida, as organizações sociais e econômicas da humanidade, as diferentes organizações ao longo das várias eras, e tudo isso sempre se focando nessas distinções, né? Os países e quem é amigo, quem é inimigo, o inimigo de hoje é o amigo de amanhã, o amigo de hoje é o inimigo de amanhã, e tudo isso vai se sobrepujando, tudo isso é sobreposto ao Atman. E aí destrói qualquer possibilidade de compaixão real, de altruísmo real. Isso sem contar também o que é feito com os animais, né? É claro que toda essa tradição aqui, ela é vegetariana, ela vai enfatizar a importância da preservação da vida. A rimsa é um dos princípios dessa tradição. A não violência, a valorização da vida. E aí, como os animais também se tornam instrumentos para nós. Então, por não percebermos também que, embora materialmente sejam seres diferentes, né, sejam uma espécie, um reino diferente do nosso, ainda assim também a sua vida está ali. E também a vida una, o espírito universal também está neles, está em todas as coisas. E isso vai se extrapolando até o ponto que estamos hoje em dia, né, que o próprio planeta está em risco de sobrevivência devido às nossas ações. Então, tudo isso é devido ao poder da ignorância. A vidya, como eu falei, a ignorância, a causa do samsara, a causa do aprisionamento. A vidya, indescritível e sem início, é chamada de a causa e é um upade sobre o Atman, é um condicionamento que oculta o Atman, é um modo de perceber a realidade. Agora que estamos no campo de Maya, da diferenciação, da multiplicidade, deve-se reconhecer que o Atman é distinto dos três upades condicionantes. É distinto do corpo físico, não é o corpo físico, também não é um corpo sutil, e também não é o que é chamado de a causa, né, desse corpo sutil. Não são as tendências que criam o corpo sutil. Não é nenhum dos condicionantes aqui. Ele está alheio a tudo isso. Porque está além do jogo da multiplicidade e está além dos condicionamentos. É ocultado por eles. O Atman, ele não brilha em tudo, embora seja todo abarcante. Ele não brilha em tudo porque a ignorância apaga esse brilho. Ou melhor, ela não apaga, mas ela oculta esse brilho. Né? É aquela coisa, como se eu tivesse uma joia brilhante, um diamante reluzente, mas eu enrolo ele em várias camadas de tecido. E aí eu já não consigo mais ver aquele brilho. Aquele brilho está oculto. E aí até eu me esqueço daquele diamante. E vivo a minha vida como se eu vivesse na pobreza. Porque eu não lembro mais que aquele diamante está ali. O Atman, então, não brilha em tudo, embora seja todo abarcante. Ele se manifesta somente no intelecto puro, Budi. Como uma imagem refletida só se percebe em espelhos nítidos. Então, é somente quando nos purificamos, no sentido de nos libertamos dos apegos, das aversões, e quando realmente adotamos uma vida harmônica, sattva, a partir daí a mente ela está agora tranquila, a mente está serena. E aí a luz de Budi, né, que aqui foi traduzido como um intelecto puro, essa pura intuição, aí sim ela reflete a luz do Atman.
ela reflete o brilho do Atman, ela vibra como o Atman em nós, como o ser em nós. Então, para que haja essa intuição sutil, toda a nossa vida ela tem que estar em harmonia. E nós vivemos em desarmonia. Aí é uma questão de como vamos tentar criar essa harmonia, porque ela vem a partir do esforço, ela não vem subitamente. Ela não vai vir pela inércia das coisas. Ela vem quando nós realmente decidimos enfrentar esses condicionamentos que nos aprisionam a um modo de vida artificial, a um modo de vida artificial que eu quero dizer aqui, a um modo de vida iludido, ilusório, que não percebe o ser universal em tudo, que está desconectado do fluxo real da vida. Os tontos, devido à falta de discernimento, sobrepõem ao Atman, que é a existência e consciência absoluta, as características do corpo e dos sentidos, assim como se atribui a cor azul ao céu. Então, não devemos atribuir características ao Atman, características que sejam inerentes. É claro que o Atman ele está além da dualidade, portanto, ele está além da linguagem. A gente precisa da linguagem para pelo menos nos aproximar dessa ideia, né? Para pelo menos tentarmos deixar a nossa mente mais harmônica, vibrarmos de uma forma mais sattva, o que deixa ela mais receptiva para Budi, que é a intuição que percebe o Atman, que vibra com o Atman. Mas o Atman por si próprio é indescritível, é inconcebível, não pode ser adjetivado, embora, paradoxalmente, nós tenhamos de adjetivá-lo porque ainda estamos num campo de consciência de linguagem. Apego, desejo, prazer, dor são percebidos como existentes enquanto atuam o intelecto ou as funções da mente. Então, enquanto estamos ainda com o poder da nossa mente mais concreta, sujeito-objeto atuando, nós somos guiados por essas sensações atreladas a um senso de eu. Mas eles não são percebidos no sono profundo, quando a mente cessa de existir. Aqui é uma linguagem técnica, né? Esse sono profundo é um estado que em sânscrito é chamado de prajna, e que é um estado, então, de sabedoria. É um estado de um discernimento, uma sabedoria intuitiva, que se desapegou de tudo isso aqui, que se recolheu no silêncio do Atman. Portanto, eles existem somente para a mente e não para o Atman. Tudo isso se refere, claro, ao mundo da multiplicidade e não ao Atman. O Atman está livre de tudo isso. Tal como uma pessoa que, ao confundir uma corda com uma serpente, é tomada pelo medo, alguém que considera a si mesmo como Jiva está tomado pelo medo. Alguém que se identifica com esse senso de individualidade que nos acompanha vida após vida, essa pessoa está tomada pelo medo, né? Porque ela quer preservar a sua individualidade. Ela está lutando. É como eu falei, a gente cai no campo da competição aqui, das relações que podem ser tumultuosas se todos são guiados por essa ignorância, por esse eu que se apega e tem aversão e tudo mais. Pelo poder do egoísmo, a individualidade egocêntrica em nós, ela se liberta do medo ao compreender que eu não sou um ser individual, eu sou o Atman, e aí isso leva à libertação do medo. Isso leva a um outro modo de vida, né? Isso leva a meditar sobre isso, pode levar a pessoa a se desapegar do seu senso de eu egoísta. E aí vemos muitas daquelas ideias que tem no Bhagavad Gita também, né? Que aí a pessoa realmente ela vai cumprir com o dever, ela vai cumprir com as ações que devem ser cumpridas, com as suas obrigações e daí por diante, simplesmente atuando, fazendo o bem pelo bem e não se preocupando com frutos e resultados egoístas. Do mesmo modo, e aí ela não tem também mais aquele medo, né? Quando a gente pensa nesse medo aqui da individualidade, também no Bhagavad Gita, a gente pode pensar aquele medo que Arjuna tem e que faz com que ele tenha dúvida e ele não quer ir para a guerra. Mas aí Krishna o convence de que é necessário que ele lute naquela batalha, né? Que é uma batalha interna, obviamente não é uma guerra real, mas é justamente a batalha contra si próprio,
Não contra si próprio no sentido de se torturar, mas é a batalha contra as perturbações, a batalha contra a ignorância, né, para alcançar aquele diamante, para conseguir acessar aquele diamante que está em si, né, que está em todos nós, que é o Atman. Do mesmo modo como uma lâmpada ilumina um pote, assim também o Atman ilumina a mente, os órgãos, os sentidos, etc. Esses objetos materiais por si só mesmos não podem iluminar a si próprios, pois são inertes. O Atman é o que dá a vida a tudo. Sem ele, não haveria vida. Sem ele, não haveria nenhuma das criações da imaginação, nem nada disso. Embora não seja ele que atue diretamente nisso, porque é algo impessoal, ainda assim é essa vida, essa energia vital, né, que se manifesta também como prana, que permite que as coisas no mundo manifesto funcionem, que permita que o movimento ocorra. Por um processo de negação dos condicionamentos dos upads, por meio da afirmação das escrituras, não é isso, no sentido de que isso não é o Atman, aquilo não é o Atman, a identidade do Atman com Brahman se realiza, né, no sentido de que eu não sou o Atman não sou esse eu pessoal, né? Mas eu também posso afirmar que eu sou Atman porque eu não sou. E se eu não sou, então, e só o Atman existe, então eu sou Atman. Então tudo é Atman, em termos últimos. E assim essa identidade se realiza, como indicado pelos grandes aforismos védicos que nós vimos aqui, os Mahavakyas, as grandes sentenças, as grandes afirmações acerca de Brahman e Atman. Por ser produto da ignorância, tudo o que se percebe como o corpo e os demais objetos materiais é transitório, como uma bolha de sabão. Compreenda conscientemente que eu sou Brahman, puro e diferente de tudo, que eu não sou nada dessas coisas com as quais eu me identifico, inclusive esse eu, né, que é a nossa verdadeira essência, a essência de tudo, ela é diferente das coisas que a gente percebe. É algo que está além de tudo. É o absoluto. Eu sou diferente do corpo, e assim eu sou livre de mudanças como nascimento, velhice, doença e morte. Eu não tenho relação com os objetos dos sentidos, tais como sons e tato, pois não tenho órgãos sensoriais. Aqui é o Atman, né? Uma descrição do Atman, que é indescritível. Então a gente fala o que ele não é. Não é o corpo, não se trata das doenças, desses processos da vida pelas quais o corpo passa, o Atman não passa por isso, por nascimento, velhice, doença, morte. Não tem relação com os objetos dos sentidos, não pode ser apreendido pelos sentidos, não é um som, não pode ser apreendido pelo tato, não tem órgãos sensoriais, é diferente da mente. É livre de sofrimento, apego, repulsões e medo, pois o Atman não tem respiração. Mente também não tem, é puro, né? Mente, essa nossa mente aqui. Embora a gente possa chamá-lo de mente universal e tal, mas é um termo mais simbólico, né? Não é a nossa mente, não é uma mente humana, nem a mente de nenhum outro ser diferenciado. Não tem respiração, mente, é puro, como se declara nos Upanishads. É puro no sentido de que não, não tem sofrimento, né? É esse sentido aqui. Como o céu que está límpido e por isso pode se ver claramente a luz do sol. Ele não está eclipsado, o sol não está eclipsado ou o céu não está coberto por nuvens, né? Não há uma mácula ali que obstrua a real visão. Eu não tenho atribuições e ações. Aqui seria o Atman, né? Está além das atribuições e além das ações. Ritos, etc., eles têm o seu papel e têm a sua importância em várias tradições, né? Como a teurgia e tradições indianas também vão ter os seus ritos, a importância dos mantras na meditação para transformarmos a mente. Mas o Atman está além de tudo isso. Sou eterno, sem desejo e pensamento.
além de tudo isso, porque tudo isso se refere à multiplicidade, tudo isso se refere ao mundo da relação, da inter-relação, sem contaminação, sem modificação, sem forma, sempre livre e puro. Como o espaço, eu preencho todas as coisas interiores e exteriores. É aquilo que a tudo preenche, que permeia todo o espaço. Sem mudança, o mesmo em tudo. Todo o tempo eu sou puro, desapegado, descontaminado, imóvel. Lembra que eu falei anteriormente que a raiz da palavra tem uma relação com o movimento, mas de fato é imóvel do nosso da forma como nós concebemos o que é movimento, né? Porque não é um movimento que se dá no tempo e, portanto, não tem relação com a impermanência, né? Mas é claro, a gente pode pensar é o fluxo da vida sempre presente, mesmo quando não há cosmos manifesto. Está sempre ali, porque é o absoluto que está sempre presente. É a verdadeira presença. Esse é o verdadeiro presente, é o Atman. Não é o presente do aqui e agora. O verdadeiro presente, o eterno presente, né? É o Atman. Eu sou verdadeiramente o Supremo Brahman, que é eterno, puro, livre, uno, indivisível e não dual. Infinita verdade, imutável. A meditação sobre o Eu sou Brahman, praticada constantemente, destrói a ignorância e também a agitação causada por ela, tal como o remédio destrói a doença. Então, essa meditação, ela faz com que a pessoa supere a ignorância, né? Aqui ele está dando uma dica para a pessoa sentar e meditar sobre essa frase, meditar mesmo, como se fosse um mantra, né? A cada inspiração e respiração, pensar, você inspira, eu sou Brahman, e respira, e depois inspira de novo essa frase, eu sou Brahman. Não precisa ser gastando a língua, mentalmente é até melhor. E pode visualizar um campo de luz branca sutil, né, para tornar o ambiente mais harmônico, e a partir daí vai se familiarizando com essa ideia, né, e buscando realmente uma intuição dessa presença, da presença do absoluto, que está sempre presente em tudo. Sentado em um local solitário, libertando a mente dos desejos e controlando os sentidos, medite com firme atenção sobre o Atman, que é o um sem segundo. Então, aqui de novo, está chamando a pessoa para a prática da meditação. Porque sem meditação não há como haver uma real compreensão desse assunto, nem de nenhum dos assuntos que são abordados aqui. Então, sentado num local solitário, libertando a mente dos desejos, né? Tentando acalmar a mente, buscando acalmar a mente, deixá-la serena, controlando os sentidos, não permitir, não, não se deixar levar pelas sensações, não permitir que elas nos distraiam. Medite com firme atenção sobre o Atman, que é o um sem segundo. Também pode usar a frase tudo é Atman, que aparece num outro texto do Shankara, que é o Aparakshanobhuti, né, um texto que depois podemos abordar aqui no futuro, que também tem essa sentença que aparece ali, tudo é Atman, né? Então dá para meditar sobre isso também, no sentido de que tudo é um, né? Tudo é o ser está em tudo. Dissolvendo os condicionamentos, os upads, o yogi é totalmente absorvido em Vishnu. Então, ele é absorvido na realidade abarcante, como a água na água, o espaço no espaço, a luz na luz. E aí se supera a dualidade. O Atman, o sol do conhecimento que surge no céu do coração, destrói a escuridão da ignorância, penetra e sustenta tudo, brilha e faz tudo brilhar. Então, aqui Vishnu não é aquele Vishnu da trindade teológica do hinduísmo exotérico, mas aqui é Vishnu representando essa realidade abarcante, que também é usado no Vishnaiva, na escola dos Vishnayvas originais, que também era uma escola Advaita, não dual, né, e que dava muita ênfase ao Bhagavad Gita, por exemplo. Então, é Vishnu nesse sentido aqui, não como um deus para ser cultuado que vai te dar favores,
Não, mas é representando essa realidade abarcante, representando essa consciência universal. Quando nos perce- Quando nos percebemos, então, como parte dessa consciência universal, ou dessa mente universal, que é o Atman. É o Atman em nós, que não é individual, porque é universal. Então, é o sol do conhecimento que surge no céu do coração, que destrói a escuridão da ignorância, que penetra e sustenta tudo, brilha e faz tudo brilhar. Isso é o Atman. Então aqui fica fica a sugestão de leitura e de estudo desse texto, o Atma Bodha. Eu selecionei algumas passagens, mas ele pode ser lido na íntegra aqui no livro Atma Yoga, Shankara, a Vedanta Advaita e o Atma Bodha do professor Alberto Brum. Então ele fez uma grande pesquisa, né? Ele já pesquisa essa tradução, essa tradição há muitos anos, há décadas, e parte da pesquisa dele está nesse livro sobre Shankara, o contexto em que ele viveu, aquela linhagem de personagens que eu mencionei aqui no início, a escola da Vedanta, a Vedanta Advaita, os Upanishads, trechos de Upanishads, de Brahma Sutras e também trechos do Vivekachudamani e o Atma Bodha na íntegra. A tradução na íntegra em português é um texto muito inspirador e que certamente tem muitas passagens ali que são ótimas para que a gente possa meditar sobre elas. E que a luz do Atman possa iluminar a todos aqui, né, a todos que acompanham o trabalho da Loja Teosófica Brasília neste ano de 2026. E para quem quiser adquirir o livro Atma Yoga, Shankaravedanta Advaita e o Atma Bodha, aqui está o link, garbalux.org.br, o link da editora Garbalux, e lá no site, então, vocês podem adquirir esse livro. E muito obrigado, então, e até a próxima.